Hoje nós vamos falar sobre objetos elegantes. E aí galera, beleza? Semana passada eu fiz uma live espetacular com o Guilherme Frois, que trabalhou 8 anos lá na ThoughtWorks e hoje é Principal Architect lá no Google Cloud. O bate-papo foi espetacular, pessoal. Se você não viu, dá uma olhada aqui. E eu vou falar bem a verdade para vocês, né, pessoal? É muito bom a gente conhecer um desenvolvedor, um profissional que usa as ideias que a gente acredita, né? Que usou durante a carreira as ideias que a gente acredita e que de fato mostra, né, que essas ideias funcionam verdadeiramente, né? Então a gente falou sobre o TDD, a gente falou sobre questões de arquitetura, né? Sobre arquitetura limpa, sobre pair programming, extreme programming. Então, se você não viu, dá uma olhada, foi espetacular. Fiquei muito feliz, né, de conversar com o Guilherme Frois. Já estou programando a próxima live, acho que vai ser semana que vem, então você fica ligado lá no meu LinkedIn, que eu vou falar quando for rolar. E o meu próximo convidado vai ser um Staff Engineer do Nubank. O nome dele é Rafael Ring e quem me apresentou foi o Thiago Guizzi, que é Director of Engineering, né, diretor de engenharia lá no Nubank. Então o Rafael é especialista em arquitetura, a gente vai falar sobre um tipo de arquitetura que é utilizado lá no Nubank. Também vamos falar sobre programação funcional, sobre closure, sobre outros assuntos relacionados aí, né? Arquitetura hexagonal, por exemplo, que me parece que é utilizada lá no Nubank. Então vai ser espetacular também, não perca. Então falando sobre o tema do vídeo de hoje, que é objetos elegantes, a ideia saiu do livro Elegant Objects, do Igor Bugachenko. Ele é um russo e esse cara ele é muito engraçado, né? Foi uma recomendação lá do Guilherme Frois. Eu já conhecia esse livro, já tinha dado uma olhada aqui que estava procurando sobre livros de programação orientada a objetos. De fato, comecei a dar uma lida no livro e é muito engraçado, né? Se você achava que o Uncle Bob era um cara enfático, o Igor é muito mais enfático que o Uncle Bob. Então, as ideias são espetaculares, né? É claro que ele apresenta uma forma de programação orientada a objetos que é bem mais pura, bem mais purista, e que de fato deixa os seus objetos mais elegantes. Então hoje eu queria passar algumas das ideias desse livro, ainda não terminei, mas acho que vale a pena você ler, não que você vá aplicar todas essas ideias no seu dia a dia, programando, se você usa programação orientada a objetos, mas pelo menos algumas das ideias eu acho que vale muito a pena a gente utilizar, tentar colocar em prática. Esse aqui é o site do Elegant Objects. Então assim, se você nem quiser comprar o livro, tem várias coisas online aqui. Então, por exemplo, aqui ele já fala, né? Elegant Objects is an Object-Oriented Programming Paradigm. Então, é um paradigma orientado a objetos que renuncia técnicas tradicionais como o uso do null, né? Então, esse aqui já são posts que você pode ler, por que ele rejeita aqui o uso de null, o uso de getters e setters, o uso de código dentro dos construtores, objetos mutáveis. Então ele advoga, por exemplo, por objetos imutáveis, que aproxima, né, de programação funcional. Ele também renuncia ao uso de métodos estáticos. Ele fala que isso aqui é como se você estivesse programando procedimentalmente com uma linguagem orientada a objetos. Renuncia ao uso de anotações, typecasting, herança, objetos de data, né, que é tipo DTOs e mais coisas. Então, o livro que ele põe aqui, né, é o dele. Na verdade, tem 2 volumes. Eu estou dando uma olhada aqui no volume 1. E tem um outro livro que é de outro autor, que é esse David West, que se chama Object Thinking. Então, esse livro o Guilherme Frois também recomendou. Então, está na minha lista aqui para dar uma olhada. E aqui tem alguns vídeos, né? Então, achei bem legal. Já dei uma olhada nesse vídeo aqui, que já tem várias dessas ideias aqui, que é Java versus OOP. Então, aqui você já pode ver que ele advoga contra várias ideias comuns que são utilizadas na comunidade de programação Java. E tem essa palestra aqui do David West, que é o autor desse outro livro, Object Thinking. Então assim, né, pessoal, aquela ideia, claro, você não precisa usar todas essas ideias,
né, e ser tão radical, por assim dizer, como esses autores. Mas eu acho que muita coisa que ele fala faz sentido, e ele é muito engraçado, né? Ele começa antropomorfizando o objeto. Então, durante o livro, ele fala com o objeto como se fosse uma pessoa. Então, isso já é bem engraçado. E uma das ideias que ele coloca é bem parecida com aquela ideia do Command Query Separation, né? Separação de comandos e consultas, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Command Query Separation, que não tem a ver com o CQRS, né? Que é outra coisa, aliás, tem um pouco a ver, mas não é exatamente isso. O CQRS é uma técnica de design orientado a objetos, na qual você separa, né? Você sempre classifica o seu objeto, o seu método ou é um comando ou é uma consulta. Quando o método é um comando, ele retorna void, ele não retorna nada. Quando o método é uma query, aí sim ele retorna alguma coisa, mas ele não tem efeito colateral, ele não provoca nenhuma alteração. Então, ou o método altera alguma coisa e, portanto, é um comando e não retorna nada, ou ele é um método de consulta que retorna alguma coisa, mas não altera nada. Claro que é bem restrito você programar assim, por exemplo, quando você pensa numa pilha, já quebra essa ideia, porque o pop da pilha, ele retira o elemento do topo e retorna. Então, de certa forma, quebra o Command Query Separation aí. Mas existem maneiras de você contornar isso. O Igor, ele usa nomes diferentes, né? Em vez de command, que é para você mandar fazer alguma coisa, ele chama de manipulators. E em vez de query ou consulta, ele chama de builder, né? O builder é aquele método que constrói alguma coisa e retorna para você. E os manipulators são métodos que manipulam alguma coisa dentro do objeto e, portanto, não retornam nada, retornam void. E aí ele fala de uma maneira bem disciplinada de você nomear esses métodos. Ele fala que os métodos que são builders, eles têm que ser nomeados utilizando substantivos, usando nouns. E os métodos que são manipulators devem ser nomeados utilizando verbos. Ele faz uma comparação muito engraçada, pessoal, para realmente argumentar por que você deve utilizar substantivos para os métodos que são builders e verbos para os métodos que são manipulators. Ele fala o seguinte: imagine que você vai numa padaria e aí você quer um cookie nessa padaria. Então, de maneira geral, para você ser educado, você pede, olha, eu queria um cookie, né, de chocolate. Você não fala assim, cozinha um cookie aí para mim. Você não fala para a pessoa que vai fazer o que ela tem que fazer. Você pede o que você quer. Então você não vai na padaria e fala assim, me passa um café aí. É uma maneira grosseira de você lidar, certo? Com a pessoa que vai produzir alguma coisa para você. Ele fala a mesma coisa com o objeto. Então você não deve dizer o que ele deve fazer. Você deve pedir o que você quer. E aí o retorno, então, vai ser aquilo que você quer. Ele fala que essa maneira da gente nomear as coisas utilizando verbos, né, para os métodos builders seria uma maneira mais procedimental de pensar. E ele dá até o exemplo num programa em C. Por exemplo, se a gente fosse de fato fazer lá um cookie no C, a gente teria que fazer uma função, certo? Que se chama cook brownie. Então assim, cozinha o brownie, faz o brownie. E esse cook brownie vai retornar um ponteiro para food, por exemplo. Ou um brew cup of coffee, que vai receber lá o sabor do café e vai passar o café e vai retornar um ponteiro para drink. Então, assim, é uma maneira procedimental de pensar, quando você pede para que seja feita alguma coisa. Então, a maneira mais orientada a objetos seria, de fato, você utilizar um substantivo, que é dizer o que você quer, não o que você quer que seja feito. Como vai ser feito aquilo depende do objeto. É por isso que a gente, de fato, não deve dizer o que ele deve fazer, mas sim o que você quer. E aí ele usa essa maneira muito divertida de dizer, né? Ele fala assim, todos esses nomes aqui estão errados. Então, por exemplo, um método chamado load, que recebe uma URL e retorna um input stream, que imagino que seja da JDK. Ele fala, olha, esse nome está errado, porque você, de fato, está dizendo o que é para ser feito, não o que você quer. Os manipulators, você usa verbo. Aí ele faz a seguinte analogia. Imagina que você está num bar ou num restaurante e você quer que diminua o volume da música. Você não fala assim, abaixa o volume aí e depois você me diz qual volume chegou.
né? Qual foi o nível de volume que você colocou? Você fala simplesmente, por favor, abaixe o volume, né? Qual vai ser o nível lá? Vai ser a própria pessoa que vai dizer. Então, por isso que os manipulators, eles se tornam void, porque de fato você pede para que seja feita alguma coisa, mas você não espera nada em troca, você simplesmente pede. E aí a pessoa vai fazer ou não vai fazer conforme a vontade dela. Então, a mesma coisa para o objeto, né? Os objetos manipulators, a gente dá o nome deles com um verbo e eles retornam void. Né? É parecido com os commands lá do Command Query Separation. Outra ideia legal do Elegant Objects é que os objetos devem ser imutáveis. De fato, você não deve alterar nenhum dos atributos dos objetos, e sim retornar objetos novos quando há alguma alteração. Essa ideia é meio parecida com a ideia que o Gary Bernhardt ele traz, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Imperative Shell Functional Core, que é uma ideia bem parecida com a Clean Architecture, que é de você de fato deixar um core funcional puro, que não tem nenhum acoplamento com coisas, por exemplo, de tecnologia. E aí ele traz essa tabelinha que eu achei bem curiosa, né? Então, no modelo de programação procedimental, você tem mutação, certo? Você não necessariamente utiliza imutabilidade e os dados e códigos são separados. As funções são separadas dos dados. Você pode ter estruturas de dados, mas as funções são separadas. No OO, você tem mutação e o dado é combinado com o código. Então, dentro da classe, você tem atributos e métodos. No funcional, você não tem mutação, certo? A gente busca a imutabilidade e os dados são separados do código. Existe uma quarta opção que o Gary Bernhardt chama de FOO, que é tipo orientação a objetos falsa, que você busca também a imutabilidade, mas mantém a ideia de dados combinado com código, que é bem parecido com essa ideia do Elegant Objects, de fato deixar os seus objetos imutáveis. Aqui ele fala de várias vantagens, né, de você de fato deixar os seus objetos imutáveis. Uma delas, né, é a questão da concorrência, que de fato ajuda muito você não ter efeitos colaterais. Depois ele fala de temporal coupling, né, de um acoplamento temporal e, de fato, de você evitar side effects. Então, assim, só queria dar alguns exemplos, né, das ideias que a gente encontra lá no Elegant Objects e no Object Thinking. E convido vocês a lerem esses livros. Eu estou lendo aqui o Elegant Objects e estou curtindo muito, está muito interessante e a leitura é muito engraçada, muito divertida. Óbvio, né, pessoal, você não deve levar tão a sério o autor, né, porque de fato ele fala que um monte de coisa que a gente faz está errado. E no fundo isso é só uma visão mesmo de uma programação orientada a objetos mais pura. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.